Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Elder Oliveira, da MCE Monte Sinai, Igreja Evangélica. Já de antemão, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar falando do seu amor, da sua palavra. Agradecer também a vida do presbítero Tiago, aí da Torre Forte, do apóstolo Reginaldo Torres. Um abraço também para o apóstolo. Que Deus abençoe essa campanha. Campanha essa de 7 dias, que se encontra lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, né? Mas nós não vamos pregar em cima do tema, mas se nós viemos aqui trazer uma palavra de Deus para lhe encorajar neste tempo de crise, de pandemia, esse tempo de caos a qual se instalou no mundo, no Brasil, no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza. E eu quero lhe dizer que tudo isso vai passar, e eu creio num grande avivamento de Deus nas congregações, nas igrejas, nas vidas das pessoas, depois que isso tudo passar. Isso foi um despertamento, não só para o ímpio, mas para o próprio povo de Deus, que estava relaxadamente, que estava indo para os cultos à força. Hoje eu já ouço falar, hoje eu já escuto crentes dizendo: que saudade do culto, que saudade da igreja, da palavra que o pastor pregava, né? Então tudo isso é um despertamento para a igreja, Deus despertando a noiva, porque nós estamos aí caminhando, né, para dois grandes eventos. O primeiro é que o anticristo, mediante esta situação, pode ter certeza, ele já está entre nós, mas ele vai se revelar, trazendo uma paz falsa, uma ordem mundial, né, uma solução financeira para o mundo, né? Então, por isso que essa crise, ela não é só uma crise sanitária, mas ela é uma crise econômica. E a gente vê também, irmãos, que é uma preparação, não só uma preparação para o anticristo aparecer, se revelar, mas uma preparação para o arrebatamento da igreja, né? Então Deus ama tanto a igreja que Ele ainda dá tempo para que a igreja perceba, se arrependa, volte ao primeiro amor, né? Então é isso. Em lá Apocalipse capítulo 3 vai dizer: tu tem a fama que está viva, mas está morta, mas ainda há tempo para você se arrepender, né? Então eu vejo assim, Deus é tão misericordioso, bondoso, que Ele ainda dá tempo para que o povo de Deus volte à presença dEle. Amém? Irmãos, eu recebi o convite do apóstolo, do presbítero Tiago. Quero já mandar um abraço para o presbítero Tiago também. Essa campanha de 7 dias, né, que Deus colocou no coração do presbítero Tiago, lá na página da Torre Forte, está na Torre Tá Seguro, né, que é a igreja do apóstolo Reginaldo Torres, que é meu tio, né? Um abraço também para ele. E eu fui convidado para trazer essa palavra hoje, né? Essa palavra hoje para que ele possa lançar lá na página da igreja. E nós estamos aí num só propósito. Hoje não é as igrejas, hoje não é as placas, hoje é a igreja, né? Então morreu, acabou-se negócio de placa, certo, irmão? É momento agora da igreja de Cristo, do Senhor Jesus, se unir num só propósito, em uma só oração, em uma só comunhão, para que Deus venha resolver isso tudo. Desde já quero pedir oração, tá, irmãos? Eu sou o pastor Elder Oliveira, aqui da igreja aqui, Monte Sinai, Igreja Evangélica, aqui no Jardim Jatobá, no Siqueira, né? Ali, a nossa igreja é ali na continuação da Pereira Silva, número 380,
Por enquanto a nossa congregação se encontra fechada, né, devido aí ao decreto do governador. Nós estamos fazendo só um culto no mês, que é o de Santa Ceia, mas é todo mundo de máscara, álcool gel, os idosos não vão, as crianças também não vão, né? Então nós estamos tendo essa cautela, é uma vez no mês lá, né? Então eu venho agora por intermédio, irmãos, né, deste vídeo, gravar uma palavra para lhe encorajar, que isso tudo vai passar. Isso tudo, irmão, é uma fase, né? É os sinais da vinda do Senhor. Então, eu quero que você abra comigo em Atos, capítulo 27, irmãos, tá? Atos, capítulo 27, tá certo? É um texto bastante conhecido, irmãos, que esse texto sagrado revela o momento da viagem de Paulo a Roma, né? Quando ele lançava 4 âncoras no mar, a fim de que o navio não fosse lançado contra as rochas, né? Então eu quero trazer só uma breve saudação em cima desse texto para para que você venha se animar, tá? Olha, irmãos, eu creio num Deus que cuida, eu creio no Deus que dá livramento, eu creio no Deus que ama, eu creio no Deus que está cuidando da tua casa, da tua família, tá certo? E eu creio no Deus que é como o salmista no Salmo 91 diz: 1000 caiu de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido, tá certo? Eu tô falando aqui, quero falar pausadamente, irmãos, porque a gente também está de atestado médico, né? Eu entrei de licença médica, não estou trabalhando durante 14 dias, né? Não fiz o exame, tá? Mas estamos aí se cuidando, né? Se cuidando e confiante nesse Deus que cuida, tá certo, irmãos? Então eu peço oração pela minha vida, pela minha família, mas sempre acreditando nas promessas, irmãos, certo? Que é o que nos coloca de pé. Olha aqui o que a Bíblia diz. Capítulo 27 de Atos, versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenha coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenha coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximava de alguma terra e lançaram a sonda e viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos que fossemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa do barco, do navio, 4 âncoras e orava para que rompesse o dia. Irmãos, o próprio Jesus, ele deixa bem claro que no mundo tereis aflição, mas ele mandou a gente ter bom ânimo, confiar e acreditar, né? Então, irmãos, esse texto é bastante conhecido. Havia uma promessa na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, né? Aquele a qual Deus escolheu, capacitou, ensinou, aquele que era
perseguia os cristãos, mas tornou-se ser perseguido porque ele aceitou Jesus, caindo daquele cavalo. Era Saulo, torna-se Paulo, um grande líder, um grande pastor, apóstolo, enfim. Ele tinha uma promessa em sua vida, ir até Roma, né? Ser julgado por César, e lá era o sonho dele ir, porque o sonho dele era pregar a palavra, pregar a verdade a César. E a Bíblia diz que ele vai nesta embarcação com alguns tripulantes, marinheiros, enfim. A Bíblia diz que um vento muito grande, uma tempestade muito grande açoitava aquele navio, aquele barco, para um lado e para o outro, né? A Bíblia diz lá no versículo 9 que Paulo, antes de partir de uma certa ilha, certo, irmãos? Antes de partir de uma certa ilha, ele diz para o capitão da embarcação, para o marinheiro, para aqueles que estão à frente da embarcação, e diz: olha, não é bom que a gente saia, no versículo 9, no versículo 10 vai dizer, porque vai surgir uma grande tempestade e a gente vai acabar perecendo. Eles não escutaram o conselho do apóstolo Paulo, mas foram naquela embarcação, né? Foram naquela embarcação, teimando ali com a ordem de Deus, teimando ali com uma palavra com a qual Deus tinha mandado ali pelo apóstolo Paulo, né? O que eu quero dizer, irmãos? Começar logo aqui na aplicação do texto, né? Que a teimosia, irmão, não leva a lugar nenhum, né? Escute o seu líder, escute a palavra, escute Deus. É momento da gente escutar os conselhos dos mais velhos, experientes, daqueles que estão na linha de frente. Tá certo, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele aconselha, mas não deram ouvido ao aconselhamento de Paulo, a palavra que Paulo trouxe, e sofreram grandes consequências, grande perca. A Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade, o barco quebra, o barco balança para um lado, para o outro. Eu não sei como é que está a tua vida, o teu emocional, eu não sei como é que está a tua vida espiritual hoje, eu não sei se você está nesta onda, neste barco que só falta para lá e para cá virar e quebrar. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, que o que vai determinar você chegar do outro lado é porque você está debaixo da promessa. Paulo, ele tinha a convicção, a certeza que ia chegar até César, ia chegar até Roma, porque o próprio Deus tinha prometido. Irmãos, a promessa de Deus é diferente da do homem. A do homem, ela é corrupta, ela mente, ela é falsa, mas a de Deus é verdadeira. Mesmo que as circunstâncias digam não, mas no meio dessa circunstância dizendo não, ela está te levando para o propósito, ela está te levando para o lugar da bênção, da promessa. Se Deus prometeu, irmão, tua casa não vai ser atingida, a tua vida não vai ser atingida, sabe por quê? Porque tu está debaixo de uma promessa. Tu vai passar por essa tempestade, tu vai passar por essa vendaval, tu vai passar por este tsunami, mas o teu barco, irmãos, a tua vida não vai naufragar. O barco pode até quebrar, o barco pode até ficar em deriva, mas a tua vida não fica. Deus vai arrumar um meio, um propósito, uma circunstância para que tu chegue. O barco pode até ficar, mas a tua vida vai chegar, porque tu está debaixo de promessa. E o que eu quero trazer, a aplicação nesta noite, é 4 princípios, 4 âncoras que o apóstolo Paulo, que os marinheiros, né, devido àquela circunstância, aquela onda, o apóstolo Paulo se levanta e diz: olha, eu não disse para vocês, por que vocês não me escutaram? Por que vocês não me deram ouvido, né, irmãos? E aí eles queriam pular, eles queriam fazer alguma coisa, e o apóstolo Paulo disse: olha, me escute dessa vez, me escute dessa vez. Um anjo de Deus, a qual eu pertenço, me visitou esta noite e disse que nenhum vai perecer e nenhum vai morrer.
Se pular do barco vai morrer, mas se me obedecer agora vocês vão chegar lá, porque eu tenho uma promessa. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho uma promessa, e devido à promessa que está na minha vida, vocês vão chegar lá comigo. Ei, a promessa que Deus tem na tua vida vai determinar com que tua família também passe essa circunstância, esse vendaval, vai determinar que Deus guarde e livre os teus parentes, porque a promessa de Deus, tá entendendo, irmãos? É a promessa. E apóstolo Paulo, os marinheiros lançaram em alto mar, porque eles perceberam que estava chegando no mar raso, e quando chega no mar raso, é o perigo de grandes rochas, porque está chegando perto de uma grande ilha, e a Bíblia diz que eles lançam 4 âncoras, e é essas 4 âncoras que eu quero trazer a saudação também esta noite. Sabe o que é, irmãos? Essas 4 âncoras que vai determinar o teu barco, a tua vida não naufragar. É essas 4 âncoras fundamentais, importantíssimas para mim e para você chegar no lugar da promessa. Sabe, é essas 4 âncoras que você tem que lançar no mar, porque tá chegando os pedregais, as rochas, então é perigoso, vai afundar, vai perecer. Então nesse momento você tem que lançar essas 4 âncoras. Então é nesse momento de pandemia, de crise, esse momento de caos, esse momento de grandes tribulações, que a gente tem que lançar 4 âncoras na nossa embarcação, para que ela não afunde, para que ela não se depare com grandes rochas. Qual é a primeira, pastor Helder? A primeira âncora que todo cristão, que isso vai determinar com que você chegue lá, com que lhe dê força, com que lhe dê sustância, com que lhe dê firmeza. A primeira âncora, lançaram 4 âncoras. Apóstolo Paulo, a Bíblia diz que lançaram 4 âncoras para que o navio não perecesse, não se deparasse com aquelas grandes rochas. A primeira âncora, oração. A oração é o fundamento, irmãos. É um dos fundamentos para que eu e você ficamos de pé em meio à crise, né? Em meio à crise. A oração, ela vai te dar direcionamento. A oração, ela vai te dar firmeza. A oração, ela vai te dar certeza de que você vai conseguir. A oração, irmão, não é nada mais nada menos de que uma intimidade com aquele que tem o poder de mudar a circunstância, né? A oração determina o teu grau de intimidade, porque é uma conversa com o teu Pai, com o teu Criador, com o teu Deus, né? Então, quando eu oro, eu estou mostrando para Deus, mostrando que eu confio nele, que eu não tenho outro Deus além dele. Então é uma das âncoras em meio à crise que eu e você temos que lançar. Constante. A Bíblia manda a gente orar incansavelmente, constantemente. A oração tem que fazer parte da vida devocional, da vida espiritual do cristão, né? É o que vai nos fazer suportar a crise, é a oração. Tá certo? A segunda âncora que eu quero trazer, eu quero ser breve aqui, eu quero ver se eu gravo só 20 minutos aqui, ou 25, é a palavra de Deus. Como eu falei no começo, o apóstolo Paulo, ele sabia que a palavra de Deus tinha que se cumprir na sua vida. Ele sabia que ele ia chegar até Roma e até César para pregar o evangelho, para ser julgado, mas ele sabia que ia chegar, porque a palavra de Deus é que contém as promessas. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus fala, ele faz acontecer. Não é no teu tempo, não é na tua hora, é no tempo de Deus. Mas se você está debaixo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos traz confiança. Ela contém a terceira âncora, que é a esperança. A palavra de Deus, ela contém esperança. De quê, pastor? De dias melhores. De dias que Deus vai mudar a circunstância.
A palavra de Deus cura, a oração e a palavra de Deus cura essa crise de ansiedade, essa depressão, essa tristeza, essa preocupação com o dia da manhã. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, irmãos, é momento, a gente aprendeu muito na teórica, né? A gente vai para os cultos, o pastor prega, dá a doutrina, a gente aprende, mas é da porta da igreja para fora que a gente vai botar na prática. E é no momento de crise que a gente bota na prática tudo aquilo que a gente aprendemos. Então é momento da gente botar tudo em prática aquilo que a gente aprendemos. Então a palavra de Deus é que nos garante a vitória, né? É que nos garante a vitória. Esses últimos dias, irmãos, eu estou mergulhando na palavra, porque a palavra ela contém esperança. É a terceira âncora que eu quero trazer. A terceira âncora, né? A palavra de Deus. A Bíblia diz o quê? Que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Então, lance a primeira âncora, a oração. Nunca pare de lançar essa âncora em meio à crise, a oração. A segunda âncora, a palavra de Deus. Lance a âncora da palavra de Deus. Creia nas promessas, porque está contida as promessas. E eu lançando a segunda âncora, automaticamente eu lanço a terceira, que é a esperança. Porque quando eu tenho uma oração, quando eu tenho uma palavra de Deus e quando eu tenho uma palavra de Deus em minha vida, em primordial, princípios da palavra de Deus, automaticamente eu tenho esperança de dias melhores. E a quarta, irmãos, a quarta âncora que devemos lançar em meio ao caos, em meio às circunstâncias pesadas da vida, é a fé. A âncora da fé. A âncora da fé. Porque a fé é a certeza da vitória quando a circunstância está dizendo não. A fé é um dos fundamentos, irmãos, da vida espiritual do crente. Porque a fé ela faz eu ver aquilo que não está na minha visão naquela hora. A fé é a certeza que as coisas vão mudar. Que mesmo que eu vá no médico, pegue o vírus, mas é a certeza que eu vou sair com vida e com saúde. É mesmo ter a certeza que eu estou desempregado hoje, mas em meio à crise de desemprego, Deus vai abrir uma porta, uma luz no fim do túnel. Essa é a fé. Então é a quarta âncora. Quatro âncoras fundamentais na vida do cristão. Não pode faltar. Oração, palavra de Deus, traz a âncora da esperança, terceira, e que gera a fé. A fé, ela é gerada por ouvir a palavra, por crer na palavra. A fé é você olhar um pouco para o que você já passou e você já se deparou com momentos difíceis que você achava que não ia conseguir e conseguiu. Então você vai olhar para essa circunstância nova que surgiu, essa crise que surgiu, e você vai dizer: se eu venci lá atrás, eu vou vencer agora aqui também. É a fé. A fé, ela te faz você andar mesmo não tendo chão. A fé, como diz o apóstolo Reginaldo, né, eu me lembro muito bem, né, é o braço que puxa o meu milagre, tá certo? Então, é a quarta âncora. Então, que Deus te abençoe e que nesse tempo de crise que vai passar, lancemos a âncora, as quatro âncoras fundamentais na vida do crente, na vida do cristão, para o nosso barco não afundar. Saiba e lembre-se que você tem promessa. Você vai chegar até Roma. Você vai chegar no lugar da promessa.
tá certo? Então não é coronavírus que vai lhe parar, não é enfermidade que vai lhe parar, não é o desemprego que vai lhe parar, não é a crise sentimental, espiritual ou essa crise de ansiedade que vai lhe parar, tá certo? Então aproveite o momento, porque todo momento difícil também traz os seus, como disse o apóstolo conversando com ele esse dia, ele falando que tem circunstância que traz os benefícios e os malefícios, né? Então não só malefícios o coronavírus, esse isolamento social está trazendo, mas está trazendo também os benefícios, né? Para que a igreja desperte, valorize quando voltar aos cultos, ame mais a família, valorize o tempo com a família. Então isso é fundamental, tá certo? A paz do Senhor e um abraço, presbítero Tiago, a todos que vai ouvir esta live, este vídeo. Um abraço, apóstolo Reginaldo da Torre Forte, e eu peço oração a todos, né? Eu peço oração a todos pela minha vida, pastor Eldo Oliveira, juntamente com a minha esposa, Carol Oliveira, e a minha filha Ana Cara, minha mãe e minha irmã, tá certo? Pastor, eu quero o seu telefone, o seu número, o seu contato, é só ligar 986239619, tá certo? 986239619. Um abraço e a paz do Senhor a todos. Que Deus possa abençoar e te livrar nesse tempo de crise, tá? Creia que isso tudo é uma fase e ela vai passar. Um abraço, paz do Senhor e uma boa noite.